Eu quero convidá-los, por gentileza, para abrir as suas Bíblias no Salmo de número 51. É um texto que o Senhor tem colocado em nossos corações. E eu quero com alegria compartilhar ele com os amados nesta noite. Amém? Salmo de número 51, nós vamos ler. Vocês que estão felizes, a minha voz não é baixinha assim. Daqui a pouco ela vai aumentar, então já estou avisando, tá bom? Salmo de número 51, versos de número 16 e 17. Glória a Deus. Diz assim, verso 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus, você não desprezará. Amém? Glória a Deus. Eu gosto desse texto porque ele traz umas verdades aos nossos corações. E o salmista, lá no Salmo de número 116, no verso 12, ele vai dizer assim: o que daremos ao Senhor por todos os benefícios e todas as coisas que Ele tem feito por nós? E se você for pensar e for procurar, você não vai conseguir encontrar nada que você possa oferecer a Deus que o surpreenda ou que faça Ele falar: uau, olha o que meu filho fez. Porque sendo Ele onisciente, onipresente, onipotente, nada vai surpreendê-lo. Mas o salmista, dentro de uma situação crítica e muito delicada da sua vida, ele entende que mesmo não podendo surpreender a Deus, ele podia oferecer algo, apresentar algo que Deus não ia rejeitar. E eu acho isso incrível, porque Davi é uma dessas pessoas que nascem com um coração predisposto ao bem. Davi, ele nasce já com um coração voltado para o Senhor. Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. E ele tem uma parceria com Deus de uma forma tão incrível que você começa a notar isso em um tempo que homens estão chamando Deus de meu Senhor e meu Rei magnânimo. Davi chega e chama Deus de Pai, de Paizinho. Em um tempo que os homens se reúnem para fazer as suas adorações, para que grandes públicos estejam assistindo, Davi, no meio do deserto, pega uma harpa e começa a adorar ao Senhor no meio das ovelhas. Isso faz com que Davi se aproxime de Deus e que Deus se aproxime de Davi. E Davi cresce em Deus, e Davi começa a crescer no Senhor, e Deus vai fazendo promessas a Davi, e Davi cresce ao ponto de se tornar rei. Quando o rei, Davi está na presença do Senhor e Deus começa a trazer vitórias para Davi, e Deus começa a fazer com que Davi cresça diante dos homens e continue excelente diante de Deus. Só que chega um tempo em que os reis saem para a guerra e Davi decide passear no palácio. É exatamente isso que diz o texto. Davi decide passear no palácio. Enquanto Davi está passeando no palácio, Davi avista uma bela mulher que era casada com um dos seus valentes. E Davi deseja aquela mulher e Davi toma aquela mulher para si. Davi se deita com aquela mulher e eu imagino que no coração de Davi, ele olha para aquilo e fala: foi só um acidente no meio do caminho, só um erro de cálculos, sabe? E Davi continua a sua história. E ele continua levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Só que os dias passam e ela manda uma notícia para Davi dizendo que está grávida. Quando Davi ouve aquilo, Davi ouve e diz: nossa, temos problemas no paraíso. Quando Davi vê isso, Davi fala: preciso de um plano. E a mente do homem, ela é criativa. E o homem, segundo o coração de Deus, começa a seguir o próprio coração. Porque Davi tinha uma alma de guerreiro e um espírito de poeta. E ele começa a seguir o próprio coração e ele fala assim: já sei, mando buscar o esposo dela na guerra, ele vem para cá e ele fica com ela e dá tudo certo. E vamos dizer que o filho é dele. Na mente dele tudo está muito certo. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e a nossa mente tem horas que ela está iluminada demais por nossas vontades e nosso conhecimento. E Davi, cheio do seu próprio conhecimento, ele manda chamar Urias, o esposo daquela mulher.
E quando ele chega, Davi conversa com ele. E Davi embriaga aquele homem e diz: agora que você está alegre de vinho, vai para casa. Fica com a esposa, porque afinal de contas você está há muito tempo na guerra. Mas para surpresa de Davi, aquele homem tinha um coração fiel aos guerreiros que estavam com ele, fiel ao rei e fiel a Deus. Ele se assenta na porta do palácio e diz: não vou para casa enquanto os meus companheiros estão na guerra. Davi começa a olhar aquilo e pensa: não deu certo. Quando ele pensa não deu certo, as coisas que já estavam embaraçadas na vida do homem segundo o coração de Deus, elas começam a virar uma bola de neve. E ele começa a fazer outro plano para resolver o que estava acontecendo. E eu fico olhando para essa história, imaginando Deus olhando do céu, para o moço que adorava no meio do deserto, para o moço que tocava harpas quando ninguém estava vendo, para o moço que glorificava e orava a Deus, quando ninguém estava preocupado com o que estava acontecendo, ele estava preocupado. E Deus olhando para Davi dizendo: o que você está fazendo com a sua vida, rapaz? Às vezes eu olho para a nossa história e eu consigo imaginar essa cena, e Deus olhando para mim e para você e dizendo: o que é que você está fazendo com a sua vida? E o interessante é que Deus geralmente olha para pessoas que são cheias de projetos, cheias de planos, cheias de conhecimento, cheias de promessas de Deus. E Deus preparou e elaborou um futuro para essa pessoa, mas ela começa a se embaraçar e a se prender nos desejos do seu coração. E Davi está preso no seu coração e está preso no que ele acha que deve fazer para que as coisas deem certo, para que ele saia daquela confusão. Porque na realidade o orgulho de Davi não quer que as pessoas saibam o que ele fez de errado. O orgulho de Davi não quer que as pessoas saibam que ele em um momento deixou de estar diante de Deus e cedeu à fraqueza da sua carne. E já que ninguém está vendo, vamos tentar encobertar um pouquinho mais. Então Davi está encobertando, então ele escreve uma carta e ele manda ao general e pede para aquele homem: olha, pega essa carta selada e leva. E ele coloca na mão de Urias a sentença da sua morte. E Urias volta para a guerra com a carta que está dizendo: coloque esse homem na frente de batalha para que ele morra. O homem que foi elegido por Deus como rei em Israel, o homem que era um adorador, um homem que era segundo o coração de Deus, agora está tão embaraçado que com essa brincadeira, o homem que adora a Deus consegue quebrar 5 dos 10 mandamentos. De repente, Davi está em sua casa, achando que tudo está dando certo, e que os seus projetos funcionaram, e que ninguém vai ficar sabendo dos erros que ele cometeu. De repente, o profeta Natan se aproxima e diz assim: preciso te contar uma história, rei. Um homem tinha 100 ovelhas, e ele era rico. E o seu vizinho tinha apenas uma, e cuidava dela como se fosse da família. Um dia chega pessoas de longe na casa desse homem rico, e ele, para oferecer um banquete, pega a ovelha do homem pobre, oferece e serve às suas visitas. O que fazer com um homem desse? Davi, cheio de justiça própria, Davi dá uma olhada e diz assim: não precisa fazer nada, traz a mim, que eu mesmo resolvo isso, porque esse homem é digno de morte. Davi acaba de trazer a sua sentença e de profetizar sobre a sua vida aquilo que a palavra dizia acerca dos pecados que ele tinha cometido. 2 dos 5 pecados que Davi tinha cometido, não tinha expiação, não tinha sacrifício, não tinha holocausto, não tinha nada que se oferecesse para que se encobrisse o seu pecado. A sentença era a morte. Então, quando Davi diz isso, Natan olha para ele e diz assim: escuta, esse homem é você, rei. Foi você que fez isso quando pegou a mulher de Urias. Davi, agora, as escamas dos olhos de Davi caem. O coração de Davi se abre. E eu vejo Davi em pleno desespero, tomando a sua consciência de volta. E Davi cai de joelhos. E ele começa a orar a Deus. E ele começa a citar o Salmo de número 51. E ele começa a pedir ao Senhor que o Senhor não retire dele o seu espírito, que o Senhor o limpe, que o Senhor o proteja, que o Senhor ajude ele a voltar para a sua presença. E você consegue enxergar e entender o desespero de Davi. Mas depois de Davi orar, de Davi se humilhar diante de Deus, quando ele chega no verso de número 16, eu sinto Davi como que já cansado de tentar falar para Deus e suplicar a Deus. Então ele para, respira e diz: Deus, não tem nada que eu possa fazer para redimir o que eu fiz. Não tem nada que eu possa oferecer diante de você
para que você encubra os meus pecados. Se você quisesse qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de holocausto, eu ofereceria a ti. Mas nada disso vai ser suficiente para esquecer ou apagar ou encobrir o que eu fiz. Mas, Senhor, holocausto e sacrifício o Senhor não quer. Mas tem uma coisa, um sacrifício para ti é um coração contrito e quebrantado, porque esse o Senhor não vai desprezar, ó Deus. Por que Davi está dizendo isso? Porque um coração contrito e quebrantado, ele consegue gerar alguns sentimentos que o nosso coração, no seu estado normal, no seu orgulho natural, no seu estado comum de homem e mulher que somos, ele não consegue gerar diante de Deus. Um coração que já está contrito e quebrantado é um coração que já passou por tantas situações que ele cansou de lutar contra si mesmo. É um coração que cansou de batalhar contra algumas situações da vida. É quando você cansa de se justificar. Sabe quando você cansa de tentar resolver as coisas e você para e diz: chega. Um coração contrito e quebrantado é um coração que já está cansado a tal ponto que ele se rende. É um coração disposto a obedecer. É um coração disposto a se entregar. Quando ele usa a palavra holocausto, ele está dizendo uma oferta completamente queimada. A palavra holocausto significa queimada completamente. O holocausto, ele era uma oferta que ela exigia um pouco mais das pessoas que ofereciam, porque a vítima tinha que ser perfeita. Todo o processo tinha que ser perfeito. E quando se colocava a vítima sobre o altar, e depois que sacrificava, e você acendia o fogo, você tinha que dedicar tempo, porque o fogo não tinha que consumir só a gordura, só a carne, mas tinha que consumir os ossos até eles virarem pó. Quando os ossos da vítima viravam pó, e o pó começava a cair nas brasas, esse era o holocausto. Era quando Deus dizia: recebi o cheiro do seu holocausto. Davi sabia que o coração contrito e quebrantado que ele estava oferecendo a Deus estava completamente rendido em arrependimento. Ele estava tão arrependido diante de Deus que ele acreditava que o Senhor não ia desprezar a sua oração. E eu olho para essa história e eu começo a ver que entre todas as coisas que um coração contrito e quebrantado pode gerar, ele gera, além do arrependimento, ele gera uma obediência sem dúvidas e sem questionamento. Eu olho para o capítulo 22 do Gênesis e eu vejo um homem por nome Abraão. Eu vejo quando Deus se aproxima de Abraão, e um homem cheio de promessas, um homem que Deus tinha dito: Abraão, sai, larga tudo isso aí, abandona essa história no meio da sua parentela e vem comigo. Vem para um lugar que eu vou mostrar para você. Me segue, me acompanha, porque agora você não tem filhos, mas você vai ser pai de uma nação. Sua mulher vai gerar, Abraão. E você, Abraão, você vai ver a sua descendência crescer e sumir de vista, como as estrelas do céu, como a areia da praia. É isso que eu te prometo. Abraão obedece e segue. O tempo passa e essa promessa demora para acontecer. Porque tem coisas que nós queríamos de imediato, mas nós vamos andando e seguindo e caminhando, e as coisas elas vão demorando a acontecer. O nosso coração vai se cansando, o nosso corpo vai se cansando, mas as promessas de Deus elas permanecem intactas. Elas continuam ali, olhando para você e esperando o momento certo de alcançar a sua vida e de alcançar a sua história. E nós às vezes andando, ouvindo uma voz que mais ninguém ouviu, que mais ninguém entendeu, que mais ninguém sabe do que se trata. Mas você está acreditando no seu coração que aquilo é o desejo do coração de Deus para o seu coração. Você obedece mesmo quando todos olham para você e te questionam. Vai continuar andando, vai continuar seguindo, vai continuar nessa igreja, vai continuar nesse projeto. E você olha e diz: Deus, será que o mundo inteiro está certo e eu estou errado? Ou será que eu estou errado e o mundo inteiro está louco? E você começa a questionar algumas coisas, mas eu vejo a história de Abraão, que ele não questiona. Mas quando chega no capítulo 22, Deus cumpre a promessa a Abraão. E Sara gera e tem um filho. E ela coloca o nome do filho de alegria, de sorriso, aquele que me faz rir. E quando chega no capítulo 22, Deus olha para Abraão e diz assim: você está feliz, né, Abraão?
Abraão diz: estou, Senhor. A sua promessa me faz sorrir. Deus olha para ele e diz assim: então, eu quero que você me ofereça um sacrifício de holocausto. Um sacrifício totalmente queimado. Abraão olha e fala assim: pois não, vou te oferecer. Sou rico, posso te dar qualquer coisa. 100 ovelhas, 1000, o que você quiser. Deus olha para ele e fala: Abraão, vá ao lugar que eu vou te mostrar e me oferece teu filho Isaque. Eu quero Isaque oferecido em holocausto a mim. Deus estava dizendo: pega todas as promessas que eu te dei. Pega tudo que eu falei até agora e tudo que você fez em sacrifício e queima. Queima tudo, completamente, não deixa sobrar nada. E Abraão, ele se levanta de madrugada, pega alguns servos, pega o filho, prepara tudo e sai para a terra de Moriá. Anda 3 dias para obedecer a Deus. E quando ele chega nos pés do Monte Moriá, junto com o filho e com os servos, ele olha para os servos e diz assim: vocês fiquem aqui. Eu e o moço vamos subir, vamos adorar. E depois de termos adorados, nós vamos voltar. Eu acho isso incrível, porque quando ele diz: fica aqui, que nós vamos subir, ele já sabia que estava subindo para oferecer o filho. Ele já sabia que ia queimar o filho até os ossos. Mas o incrível é que o livro de Hebreus, no capítulo 11, lá do verso 16 em diante, ele começa a falar sobre Abraão. E ele vai dizer assim: Abraão acreditou contra a esperança. E ele acreditou tanto em Deus, que ainda que se ele oferecesse Isaque e queimasse com Isaque todas as promessas, ele sabia que Deus o traria de volta das cinzas e restauraria os seus ossos queimados. Existem coisas que para nós é prejuízo, achamos que vamos perder. Mas se o nosso coração está gerando um sentimento de obediência, há uma voz no céu e alguém olhando do céu e dizendo a você: aquieta a tua alma, acalma o teu coração e obedeça. Porque se você acha que é prejuízo, eu posso trazer de volta. E eu posso restaurar na sua história. Eu acho isso incrível porque ele olha para os moços e diz: fica aqui, vamos subir. Eu acho esse ato de Abraão incrível, porque como ele sabia que ia oferecer o filho, ele não podia ter algumas testemunhas. Tem pessoas que gostam de arrastar o máximo de pessoas possível para o seu sacrifício, para a sua história. Deus pede um jejum de 40 dias, ele quer levar mais 40 amigos junto. Deus pede um tempo de sacrifício, de separação, e ele quer que as pessoas se separem junto. Às vezes o sacrifício que Deus está pedindo é para você. O sacrifício é seu. Você não tem que levar a sua família, a sua casa ou os seus amigos juntos. Existem coisas que é entre você e Deus. E existem coisas que Deus vai pedir para você, que vai ter que ficar no teu coração, porque os outros não vão entender. Imagina se aqueles moços sobem com Abraão e eles veem Abraão pegando o menino e colocando o menino sobre o altar. A primeira coisa, depois de velho, ficou louco mesmo. Vai matar o próprio filho. Quantas coisas Deus já não pediu para nós, que se alguém soubesse que você fez, ia dizer: você enlouqueceu? Você endoidou? De quantas coisas você já não teve que abrir mão por Deus, em alguns casos dos seus próprios direitos. Você tinha direito, você estava com a sua razão, até a lei daria razão para você, mas Deus olha para você e diz assim: tira sua mão, deixa isso aí para lá. As pessoas olham para você e falam: você está louca, é direito seu. Você podia estar fazendo isso. Escuta, obedecer é melhor do que sacrificar. Existem sacrifícios, existem ofertas que são minhas. Existem ofertas que são suas. As outras pessoas não precisam saber. Tem coisas que ninguém precisa saber que você fez por Deus. Tem coisas que ninguém precisa saber que você está fazendo por Deus. Tem segredo que é seu e dele, que faz parte de um coração que já está contrito, que já está quebrantado e está disposto a obedecer. E os corações que ainda não foram provados, que não estão dispostos a obedecer, não vão entender o que você está fazendo. Então não espere que as pessoas te entendam sempre e o tempo todo, mas mantenha o teu coração diante do altar e o Espírito Santo te esclarecerá todas as vezes que você precisar de clareza na tua mente e no teu coração. O Abraão diz para os meninos: ficam aí, que nós vamos subir. Ele está subindo no meio do caminho.
O Isaac vira para ele e diz assim: ô pai, ele diz, fala filho, você trouxe tudo, você se preparou muito bem, você trouxe aqui o cutelo, você trouxe fogo, você trouxe lenha, mas pai, você esqueceu do cordeiro, você esqueceu o sacrifício. Ele olha para o filho e ele diz assim: fica calmo, porque o cordeiro, o próprio Deus vai preparar. Essa palavra proverá, lembra da fênix? Aquela ave da mitologia grega, que ela ressurgia depois de um tempo das cinzas, depois de morrer. Essa palavra proverá vem disso, sair das cinzas, como a fênix que sai das cinzas. Quando ele olha para Isaac, ele está dizendo: Deus vai prover, ainda que ele tiver que trazer de volta das cinzas. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Ainda que Deus tenha que trazer a sua promessa de volta das cinzas, Ele não vai falhar com você. Deus não vai falhar com a palavra dele e a promessa que ele fez ao teu coração. Então se alegre nessa noite por estar na presença de um Deus que é fiel, que cuida de você e que zela pela sua palavra para fazer ela acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, anima-te no Senhor, o teu Deus, porque há uma palavra do Senhor para você nessa noite. Não está tudo perdido na sua vida. Ande no caminho de obediência e eu vou ser com você e vou trazer à existência tudo o que você precisa. Eu fico olhando para Abraão, eu fico pensando como alguém pode acreditar desse jeito, como alguém pode ter uma fé dessas, a ponto de acreditar que se ele oferecer o filho e queimar até os ossos, Deus traz de volta. Eu vou te dizer como alguém pode acreditar assim. Alguém que já teve um coração provado e que o coração já está disposto a obedecer, porque já está contrito, quebrantado e já entendeu quem é o Deus que ele está servindo. Precisamos entender quem é o Deus que estamos seguindo, quem é o Deus que nós estamos servindo, porque Deus já sabe quem você é, e Ele já sabe até onde Ele pode te provar, e Ele já sabe até onde Ele pode te levar. Por isso algumas vezes Ele te atrai ao deserto, te atrai aos montes, para falar de amor ao seu coração, para que você entenda quem Ele é, e o que Ele quer fazer na sua vida, e o que Ele ainda tem na sua história, porque na realidade Ele tem bons pensamentos a nosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um futuro que nós desejamos. Amém? Abraão sobe o monte acreditando que Deus vai trazer o filho de volta. Quando ele prepara o altar e quando ele faz tudo aquilo e ele coloca o menino sobre o altar antes de acender o fogo, porque ele precisava sacrificar o menino primeiro. E quando ele coloca o menino sobre o altar e quando ele levanta a sua mão para sacrificar o menino, uma voz grita atrás dele dizendo: Abraão, para, não faz nada. E Abraão continua olhando para o sacrifício. E a voz grita de novo: Abraão, para, não faz mais nada, porque eu já recebi o cheiro do seu holocausto. Eu acho isso incrível, porque o menino ainda estava vivo, porque Isaac ainda estava ali, porque o fogo ainda não estava na lenha, mas o Senhor já estava recebendo o cheiro do sacrifício de Abraão. Acontece que quando Deus pediu Isaac para Abraão, dentro de casa, Abraão já tinha sacrificado Isaac no coração. Abraão no seu coração, ele já tinha esmagado Isaac e já tinha entendido que Deus merecia todo o respeito e obediência, porque um coração contrito e quebrantado, disposto a obedecer, não teme a voz de Deus quando ele ouve. Por favor, levanta sua mão assim comigo e declara uma coisa sobre a sua vida, em nome de Jesus, e diz: o meu coração é o seu altar, e eu coloco ele diante do Senhor hoje. Amém? Dá para entender isso em nome de Jesus? Dá para entender? Olha só isso aqui que incrível. Abraão, quando ele ouve isso, ele olha para o lado e tem um cordeiro enroscado pelo chifre num monte. As cabras montesas e os cabritos subiam, mas os cordeiros não. Era um lugar alto, mas tinha um cordeiro preso pelo chifre. Quando ele olha para o cordeiro, ele já entende que é o sacrifício, e a voz diz: está aí o seu sacrifício, eu providenciei para você. Então ele oferece o sacrifício ao Senhor, espera o seu sacrifício ser totalmente queimado, e de repente ele ouve uma voz que vem do céu e diz assim:
Agora eu sei que você teme, que você me obedece. E por sua causa serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Quando o nosso coração está disposto a abençoar, quando o nosso coração está disposto a obedecer, o Senhor faz com que toda a nossa casa receba a bênção. O Senhor faz com que toda a nossa família seja abençoada. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo as nossas bênçãos saltando sobre os muros. Eu vejo um ato de obediência, fazendo com que as minhas bênçãos saltem sobre os muros. Porque a Bíblia diz que até os meus inimigos terão paz comigo, se eu estiver na presença do Senhor. Um coração que é disposto a obedecer, que já está contrito e quebrantado, ele consegue gerar adoração verdadeira. Ele consegue gerar uma obediência que não duvida de que Deus é capaz, que Deus sabe o que está fazendo. O nosso problema como servos de Deus é que às vezes nós achamos que Deus não sabe o que está fazendo. Nós ficamos preocupados demais com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que ainda vão acontecer. Nós estamos pensando o que vai ser da minha vida daqui 2 anos. Senhor, se aquele negócio não der certo daqui 3 anos, para onde eu vou? Senhor, se eu não conseguir pagar o aluguel do mês que vem. Senhor, se eu não pagar a parcela desse carro, vão me tomar o carro. E nós ficamos tão preocupados e vemos o valor da dívida e esquecemos de fechar a porta e fechar as brechas, sabe? Para que o Senhor possa aumentar o nosso azeite, aumentar a nossa confiança, aumentar a graça sobre a nossa vida. Como aquela mulher do capítulo 4 de Reis, que o Senhor fala, entra na sua casa, fecha a porta e ora com seus filhos. Ela entra, fecha a porta e ora com os filhos. Porque havia uma ameaça, seus filhos vão ser levados como escravos. Ela entra, fecha a porta, deita azeite sobre os vasos e o azeite aumenta. Às vezes estamos tão preocupados com o valor da dívida que não fechamos bem a nossa porta. O azeite não aumenta. Se o azeite não aumenta, a dívida não é paga. E tudo que Deus quer é que eu feche a porta para as dúvidas e comece a acreditar que Ele é poderoso, que o Deus que prova o meu coração é poderoso para honrar a minha fé, para honrar a minha oferta, para honrar o meu sacrifício. Amém? Amém. Abraão desce do monte, vitorioso, trazendo seu filho. Pega os meninos e fala, vamos embora para casa. Porque todas as famílias estão abençoadas. O ato de obediência do coração de Abraão fez com que todas as nações, as famílias da terra fossem abençoadas. Nós pegamos carona na bênção de Abraão. E eu olho para o capítulo 16 de Atos. E eu vejo que um coração contrito e quebrantado é capaz de fazer, é capaz de gerar. Eu olho para o capítulo 16 de Atos, e eu vejo Paulo e Silas entrando na cidade, e eu vejo eles olhando ao redor e procurando pessoas, e Deus começa a agregar pessoas a Silas e Paulo. E eu vejo que de repente, um dia, eles estão procurando um lugar de adoração, e uma moça começa a segui-los. E essa moça, diz o texto, que ela tem um espírito da pitonisa, ela é uma pitonisa, ela tem um espírito de piton. O espírito da serpente age através dela e faz com que ela tenha adivinhações. Todos os dias Paulo e Silas estão andando pela rua, cheios de Deus, com o coração cheio de alegria, por estarem na presença de Deus e estarem obedecendo. E essa moça começa a segui-los e dizer, aí vai os servos do Deus Altíssimo, que estão nos pregando a palavra de Deus. E eles estão ouvindo, e aquilo é verdade. Só que o diabo ele é tão irritante, ele é tão chato, que até quando ele consegue falar a verdade, ele nos incomoda. E um dia Paulo está andando e essa mulher atrás dele, e ele vira para ela e repreende aquele espírito. E ela fica liberta. O fato dela ficar liberta faz com que prejuízo venha aos seus senhores, porque ela era uma escrava. Eles pegam Paulo e Silas, dão uma surra nos meninos e mandam prendê-los. Os meninos estão agora no terceiro cárcere, amarrados de pé e mão. E o texto diz que eles estão lá dentro porque eles obedeceram ao chamado de Deus. No começo do capítulo nós vamos ver o Senhor dizendo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Foi um sonho que Paulo teve. E de repente eles obedecem essa voz, e agora por obediência, por ter um coração disposto a obedecer, eles estão presos, apanharam, estão machucados. E estão aprisionados dentro de uma prisão fétida e suja. E aquelas pessoas fazendo a segurança deles. E eles ali dentro, aprisionados, amarrados. Já apanharam e agora estão amarrados. E de repente, um olha para o outro e diz assim, vamos cantar? E o texto diz que perto da meia-noite,
Paulo e Silas começam a louvar e adorar a Deus. E quando eles começam a louvar e adorar a Deus, o texto diz que de repente um barulho começa a acontecer dentro da prisão. E de repente algumas coisas começam a se movimentar, as paredes começam a rachar. E as cadeias começam a se soltar. Aqui já é Novo Testamento. Já não existem mais altares, não existem mais holocaustos, não existem mais sacrifícios. Mas sabe aquele dia que você está triste por alguma coisa que aconteceu na sua casa? E você de repente pensa num texto bíblico ou num louvor e você começa a cantar um louvor? E você começa a entoar esse louvor? Eu tenho um louvor que fica constantemente no meu coração, que é um louvor que está bem, tocando muito nas igrejas agora. E sempre eu estou em casa, eu estou cantando esse louvor. E eu sempre lembro só de um pedaço dele. A minha sobrinha fala: tia, você só canta esse pedaço do louvor? E eu falo: eu só sei esse, mas esse me alegra. Não é? E você começa a entoar um louvor, e você começa a cantar, e o seu coração começa a se alegrar. E você começa a sentir que Deus está falando com você, que alguma coisa está se movimentando dentro de você. E de repente seu coração começa a queimar. Não é? Eu só sei um pedaço daquele louvor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Aquieta minha alma, só assim eu sinto paz. Eu só sei esse pedaço. Só que todas as vezes que eu começo a cantar ele, o meu coração se alegra. E eu começo a cantar dentro de casa, esse ou qualquer outro louvor. E quando você começa a louvar ao Senhor, que o Senhor começa a movimentar o seu coração não começa a queimar? Não tem horas que tem louvor que começa a queimar o seu coração? E começa a trazer uma alegria para a sua alma? E parece que aquilo que estava tão difícil, que estava tão ruim, começa a acalmar, começa a ficar tranquilo. Pode ser um louvor que você gosta, qualquer louvor. Isso é um coração contrito, chegando ao altar e se oferecendo em holocausto a Deus. Paulo e Silas estão dentro da prisão, algemados, feridos e amarrados de pé e mão. De repente eles começam a louvar e eles começam a orar. E o texto diz que é perto da meia-noite. E sabe que eu gosto de pensar nessa cena? E todas as vezes que eu penso nela, eu fico imaginando Deus no trono, ouvindo os seus louvores. E nós cantamos uns louvores aqui no começo, que os anciões, eles pegam as suas coroas e eles colocam aos pés do Senhor. É o que diz Apocalipse. E os anjos adoram ao Senhor, e a presença do Senhor tem muito movimento de adoração, porque todos estão adorando ao Senhor, estão buscando ao Senhor. O céu é um lugar em movimento constante. E eu fico imaginando Deus sentado no seu trono, ouvindo os louvores, e de repente a Bíblia diz que existem momentos que começa a vir fumaças da terra e chega diante do trono. E alguém pergunta para Deus: o que é isso? E alguém responde: essas são as orações dos santos que estão fazendo na terra. E todas as vezes eu começo a pensar nesse texto, e eu fico pensando que enquanto Paulo e Silas começam a adorar dentro daquela prisão, eu imagino Deus ouvindo seus louvores no céu e todos os adorando, e aquele movimento de glória e adoração no céu, e de repente abre-se um espaço para que algo da terra, um incenso suave e um cheiro de holocausto comece a chegar diante do trono. E de repente Deus se movimenta no trono para sentir o cheiro daquele holocausto e daquela oração verdadeira. E o simples movimento de Deus no trono, porque Deus não precisa fazer muita coisa para mudar a minha e a sua vida. Deus não precisa fazer muita coisa para mudar a nossa história. Basta um olhar de Deus, um movimento de Deus, e cadeias se quebram, correntes se rompem, a nossa história muda, as coisas acontecem, porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. O movimento de Deus faz com que a terra inteira comece a tremer. A cadeia inteira treme, as paredes racham e as cadeias das mãos de Paulo se soltam, dos pés de Silas se soltam. E de repente, eu posso imaginar e sentir Deus dizendo: é um cheiro diferente. E alguém pode dizer para Deus: mas ninguém está oferecendo holocausto, ninguém está oferecendo sacrifício. E eu posso imaginar o Espírito de Deus dizendo: eu conheço essa adoração. É adoração, é oração de crente na prisão. É oração de crente na prova. Eu vou te dizer uma coisa:
Um coração contrito e quebrantado, ele gera uma adoração tão verdadeira, tão profunda, que Deus se movimenta para receber a sua adoração. Deus se movimenta para receber o seu sacrifício, ainda que esteja doendo, ainda que você esteja sofrendo. Deus não vai desprezar o seu sacrifício. Quando as cadeias se quebram, era óbvio pensar que Silas e Paulo fossem sair correndo dali de dentro. Só que eu aprendo uma coisa com esses dois, que eu acho incrível. Se Deus já começou a fazer, por que é que eu vou correr? Se Deus já começou a libertar, por que é que eu vou colocar a minha mão? Se Deus já começou a trabalhar, por que é que eu ainda vou dar opinião? Se Deus já começou a fazer, por que é que eu vou me meter na história? Se Deus começou, deixa Ele terminar o que Ele começou, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Vocês entendem isso? Eu posso ouvir um amém de novo? Olha só isso. O carcereiro se levanta e fala assim: pronto, as portas estão abertas, fugiu todo mundo. Ele olha para aquilo e ele fala assim: vou me matar, não tem outra escolha. Quando ele pega a arma para se matar, os meninos gritam de lá de dentro: fica calmo porque está todo mundo aqui. Ele olha sem entender aquilo, porque ele estava dormindo. Ele acende a luz, entra dentro do cárcere, olha para os meninos e diz assim: fala para mim como vocês conseguiram isso. Me diz o que é que eu faço para ter isso que vocês têm. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero que você guarde isso. Não importa qual a situação que os seus olhos estejam vendo, qual a situação que todos estão vendo. Suas finanças não estão bem, seu casamento não está muito legal, a sua família está meio assim, meio daquele jeito. E você olha e fala assim: nossa, mas você continua adorando? Você continua buscando, mesmo com as coisas não andando, tudo certinho, mesmo as coisas não estando alinhadas, você consegue continuar adorando? Continue adorando, continue louvando, mesmo as coisas não estando do jeito que você deseja e do jeito que você sonhou, porque é um estado momentâneo na sua vida. Continue adorando, porque Deus está recebendo essa adoração, mesmo no meio dessa situação de dor. E as pessoas que estão de fora vendo, que até questionam a sua posição de adorador, a sua posição de entrega, elas vão ter que um dia olhar para você e reconhecer que valeu a pena permanecer no lugar onde você estava de adoração. Ele olha, ele entra dentro do cárcere, ele fala assim: diz para mim o que eu faço para ter isso aí que vocês têm. O Paulo olha para ele e fala assim: crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e a sua casa. Mas o coração de Paulo e de Silas está no lugar certo, está no altar de Deus. Ele tira os meninos dali. O texto diz que Paulo prega para a família dele, junto com Silas. E depois que Paulo pregou, ele lava as feridas de Paulo. Então ele dá comida para Paulo e para Silas. E eles ficam ali, a família dele toda é batizada. Eu quero te dizer uma coisa. O seu coração no lugar certo vai trazer salvação para a sua casa. Vai trazer sucesso para as suas orações. Deus vai te dar orações bem-sucedidas. Eu quero ser voz profética na sua vida nessa noite. E eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai coroar os seus esforços com êxito. Deus vai te ajudar a ter êxito naquilo que você está se esforçando tanto para permanecer. Porque tem coisas que não são fáceis, tem sacrifícios que exigem muito de nós. Mas permaneça, porque Deus vai te dar resultados de excelência. Permaneça, mantenha o teu coração no altar, porque o Senhor já está ouvindo, já está se inclinando para o seu sacrifício. E Ele já está dizendo a alguém aqui nessa noite: eu estou sentindo o cheiro do seu holocausto. Se acalme. Se acalme. Eles saem e a família do carcereiro inteira é salva. E de repente, os homens que tinham prendido eles dizem assim: olha, pode soltar, manda eles embora. Paulo tenta brigar lá um pouco para que eles venham pedir desculpa. Eles vêm e pedem desculpas. Só que as desculpas deles não cicatrizam as feridas de Paulo. Estar solto agora não quer dizer que as feridas cicatrizaram. As feridas ainda estão abertas. As feridas ainda estão doendo. As feridas ainda estão por todo o corpo deles. Só que de repente eles se levantam, saem dali e vão evangelizar lá na casa de Lídia.
Sabe o que eu entendo com Paulo e Silas? Que quando meu coração está no lugar certo, e ele está disposto a obedecer, minhas feridas não me impedem de caminhar. A minha dor não me impede de prosseguir. O que me impede de caminhar são as cadeias, são as prisões. Mas as prisões, a unção despedaça. A Bíblia diz, usando Isaías, que a unção despedaça o jugo. As cadeias são despedaçadas por causa da unção. Quando eu permaneço em oração, quando eu permaneço em adoração, Deus despedaça as cadeias que me impedem de caminhar, despedaça as cadeias que me impedem de levantar as minhas mãos, santa, sem ira e sem contenda. Agora, as feridas não podem me impedir de caminhar. Há uma palavra de Deus sendo liberada ao meu e ao seu coração nessa noite. Mantenha o seu coração no lugar certo, porque as cadeias eu já comecei a quebrar, eu já comecei a despedaçar. E quanto às feridas, eu vou curando elas pelo meio do caminho. Continue caminhando, continue evangelizando, continue pregando, continue perdoando, continue caminhando. E mantenha o seu coração no lugar certo, porque as cadeias eu vou tirando, os impedimentos eu vou arrancando, e as feridas vão sarando pelo caminho. Há um espírito de cura sendo dispensado aqui nessa noite. E eu quero orar com você. Amém?